Vamos lá, grande Marcelo Correia, TeraCoach. Sim, vamos lá, gente. Uma ótima noite a todos. Primeiro, agradeço muito a oportunidade de estar aqui falando com todos vocês. Como o Renato já falou aí, nós somos amigos de longas datas e quando a gente fala desse termo amigo, não é da boca para fora. Ele é um dos poucos amigos que eu tenho na vida. Amigos de fato que me ajudam na hora do choro, né, Renatão? Às vezes Sim. eu ligo pro Renato, Renato, precisando da tua mentoria agora. E o que eu faço hoje não é nada mais, nada menos do que mentorear. Eu sou um mentor. Eu hoje trabalho basicamente com mentoria e uso as ferramentas que, ao longo da vida, eu vim adquirindo, desde conhecimentos de linguística e a parte de comunicação, que há 20 anos que eu ministro aula de gramática e redação e literaturas, também na parte de desenvolvimento humano. Estudo psicanálise desde 2006. Sou um eterno estudante de psicanálise, do coach, da programação neurolinguística, da hipnose, do reiki, eterno aluno do mestre Renato Menezes, aí, reikiano. E eu uso tudo que eu aprendo como ferramenta para mentoria. Então, o que eu sou hoje, um mentor. E qual é o meu objeto de trabalho e de estudos é o foco. Eu trabalho basicamente com foco. E isso ajuda a resolver muito a minha vida e a vida de milhares de pessoas que até mim chegam com certas demandas e dificuldades. Então, o que eu sou hoje? Mentor. E um eterno aprendiz do meu filho. Eu sou pai, sou um pai bem presente aqui. Meu filho tem 1 ano e 7 meses e ele me ensina bastante. Sou mentor Telzinho e tá aqui, pai. inclusive vocês vão ouvir aí o Telzinho Telzinho, no fundo, eu acabei de botar o Marcelinho Abraão para dormir. agitando, né? Bom demais. E interessante você falar porque eu iniciei a carreira no coaching, né? Eu conto minha história, eu sou delegado federal aposentado, tenho 22 anos também na área da cura energética com reiki, tenho 31 anos de serviço público e há 8, quase 9 anos atrás eu conheci o coach, né? Eu conheci o coach e comecei também na área do autoconhecimento e na mudança de mentalidade. E tive uma primeira oportunidade, logo assim que eu me formei, de atuar na área de concurso público, né? Já que eu tinha passado em 3 concursos públicos, essa minha história, as pessoas queriam muito saber, e eu contei essas histórias. Meu primeiro vídeo lá no YouTube, um vídeo horrível, que hoje eu acho horrível, mas que é muito assistido, é os 5 obstáculos para aprovação em concurso público. Ali eu contei tudo que eu sabia mesmo, sobre os 5 obstáculos, que todo mundo pensa que você passa de primeira, né? Você passa quando você coleciona reprovações. Então eu estou falando isso que você é professor de curso também, né? Preparatório. Bem, E lá, na metodologia de preparação para concurso público, coach de concurso, o foco era o tempo todo, o processo o tempo todo. A gente trazia o aluno para a questão do foco. Foco em 2 sentidos. Foco de manter o foco em determinado edital e o foco na hora de sentar para ler. Todo mundo, quando senta para ler, vem os pensamentos divagantes, vem notificações de celular, vem tudo que te rouba a atenção. E não foi à toa, né, que depois, lá em 2017, eu escrevi um capítulo no livro Realizar, o modo coach de alcançar objetivos, né, pela editora IBC, convite de Zé Roberto Marques. E lá no meu capítulo, que é o Caleidoscópio da Alma, tem um subtítulo chamado Foco. E eu falo no livro, se fosse me perguntar, Renato, o que você pode me dizer? Uma dica em uma linha para eu ter mais resultados na vida. Tenha foco. E como eu sei que você é especialista em foco, e eu sou especialista em energia, você também é reikiano, né? Então, o que você acha a gente fazer um bate-bola misturando os 2 domínios, né?
Porque eu começo no livro Maravilha. falando também que a capacidade, o foco é importante porque existe uma capacidade do ser humano de canalizar a energia, a atenção e a intenção para determinada tarefa. E eu cito, eu sei que você cita também, a metáfora da lupa no sol, né? Que ela concentra Sim, a energia em um ponto específico que é capaz de produzir combustão. Então, eu queria fazer essa introdução e perguntar, na tua visão, você que é um cara que escreve, fala sobre foco, eu sei, mas para o pessoal aqui que ainda não ouviu você falar sobre foco, tem muita gente que te segue que está entrando aí, né? O sim. que tem a ver energia com foco? Vamos lá. O problema que acontece hoje é que as pessoas não sabem de fato o sentido da palavra. Existe uma expressão muito comum hoje que é o foco. Entretanto, as pessoas falam sobre o foco, mas não conseguem explicar de fato o que é. E às vezes gera mais confusão do que solução. A palavra foco, ela vem do latim focus, que tem o mesmo sinônimo de fogo. E aí a gente já consegue começar a compreender coisas. Por quê? O foco em si, ele basicamente tem a sua origem no sentido de fogo ou de lume, de iluminar. E quando a gente fala em foco, fogo, lume, iluminar, a gente está falando basicamente no processo de energia. A ideia de foco como elemento de aquecimento, como elemento que se incendeia para chamar a atenção. Então, qual é o sentido real da palavra foco? O sentido real da palavra foco é o seguinte: aspecto de energia que chama a atenção para um determinado ponto, para um determinado elemento. Uhum. E aí eu preciso falar de dois assuntos interessantes, que é foco e objetivo. Porque muitas pessoas pensam que foco é o objetivo, não é isso. Sim, Foco é um elemento para se chegar ao objetivo. sim. Essa palavra objetivo, em si, ela é interessante, que é formada por dois elementos. Eu vou dar uma palhinha rápida aqui da formação da palavra, né? Que tem o ob e algo, eu vou falar aqui, algo chamado jacere, que depois Jacere. vem jacere do indo-europeu, Jacere. significa o seguinte: pôr-se, colocar-se à frente de algo. Então, imagine que aqui eu tenha um elemento, como se fosse um alvo, e aqui, bem no centro, eu tivesse um objeto a ser enxergado. O ato de se enxergar esse objeto é o foco. Agora, o ato de se mirar um objeto em algum lugar é o objetivo. Então, dois elementos fundamentais que precisam ser trabalhados é foco e objetivo. Só que o interessante é que o foco ele não existe sem a energia. A energia em si, no seu sentido original de energone, que dá a ideia de trabalho ou ação. Então, eu tenho agora três elementos interessantes. Eu tenho o objeto, eu tenho o foco e tem o combustível para se produzir foco, que é a energia. E aí de energia você pode falar melhor do que eu. Maravilhoso. E então eu estava certo ao colocar foco no livro Realizar, né? Então, Putz, certíssimo. e de tantos assuntos eu tive que restringir. Falei, o foco eu tenho que falar do foco. Eu falei de visualização positiva, mas o foco para mim no processo de coaching é importantíssimo. E eu digo que toda transformação, seja ela qual seja a mudança que você quer fazer na sua vida, ela precisa dos elementos que você acabou de falar. Do alvo, do objetivo, precisa do foco e da energia. Toda a transformação da natureza, ela é pela lei da entropia, né, Marcelão? Deu aula de física também? Pela lei da entropia. O princípio da entropia. Bom
bom ela demais. ela é uma transferência de energia. Então eu preciso colocar, e eu botei uma frase 2 semanas atrás no Instagram, que coloque, pegue a energia do seu problema, duplique a energia do seu problema e foque na solução. Aí é uma outra proposta que eu vou te fazer para você desenvolver, é que eu falo também no meu capítulo sobre o Daniel Goleman, ele fala muito do foco interno e foco externo, né? Ou foco Sim. na situação inteira, são 3 dimensões do foco. Aí eu explorei o foco interno, que também é muito importante para o processo de desenvolvimento humano, que é qual é o seu foco interno. Você sai de carro de manhã cedo, você liga, sintoniza uma rádio, você pode colocar músicas de alto astral, você pode colocar numa rádio que só dá notícias ruins, e isso acontece com a nossa consciência. Eu posso focar em coisas boas, em oportunidades, em forças, ou eu posso focar o meu diálogo interno, aí é um direcionamento do meu diálogo interno para focar em desgraça, em doença, em É. problemas. Entendeu essa dimensão do foco? Então, há uma É, pergunta para quem está nos ouvindo. Qual é o seu foco interno? Ele é positivo ou ele é negativo? Ele é proativo ou ele é reativo? existe uma teoria bem interessante, e aqui eu não vou, como a gente usa no termo de sala de aula, né? Não vou elucubrar, não, Uhum. tá? Não vou, assim, viajar, não, mas é algo bem simples que você vai entender. Existe uma teoria interessante voltada para a física quântica, e eu vou usar um aspecto de maneira simples. E na física quântica, entende-se o seguinte, que um objeto ele passa a existir a partir do momento que existe um observador daquele Show, objeto. show. E quanto a foco, a gente vai compreendendo o seguinte, que o aspecto ou o sentido de lume ou iluminação depende muito do direcionamento do observador. Totalmente. Vamos prestar atenção nisso? E aqui está o meu objetivo. Ok. O foco está aqui. Só que esse foco ele só vai existir se houver um observador. Então já fica uma dica interessante. Muitos problemas que existem, eles só existem porque existe um observador para esses problemas. E aí eu vou traduzindo isso em miúdos dizendo o seguinte, que mais interessante do que aplicar a sua energia em observar coisas que não valem a pena é você aplicar a sua energia, seu processo de ação e dinâmica para enxergar e dar foco a tudo aquilo que realmente vai fazer a sua vida prosperar em todos os aspectos, emocional, Aí a gente sentimental, familiar, trabalho, já entra intelectual e assim por diante. em lei da atração, né? Então, essa Sim, energia que eu emano, eu atraio. Tem exatamente, uma porque outra, é o seguinte, diga, tem pode falar você. uma outra frase que eu também, eu sou colecionador de frases, né? E frases que remetem a princípios. The energy flows where attention goes. A energia flui para onde está a sua atenção. E isso, aí que vem o pulo do gato do Master Coach, Inclusive, do Terra esse é Coach. um princípio do mindfulness. Total! Esse é um dos princípios, né? Total. E o Mindfulness, eu tive uma live aqui, né, com a professora de Mindfulness, e a gente fez um exercício aqui ao vivo. Então, isso está sob o meu comando. Quando a gente fala de assumir o protagonismo da própria vida, eu decidir o que eu foco nos pensamentos. Eu não sou vítima dos meus pensamentos. Augusto Cury fala, saia da plateia, no teatro das emoções, e seja o protagonista, seja o diretor dessa peça que se passa na sua mente. Saia desse Sim, cativeiro assumindo essa responsabilidade. E assim como eu sintonizo a rádio do carro, eu posso também decidir que esse dia de hoje, aqui agora, eu vou ter um foco mais proativo e positivo. maravilhoso, maravilhoso.
E eu vou dizendo o seguinte, que à medida que você foca em algo realmente que é proveitoso, outras ondas e outras energias e outras sensações positivas se conectam. E nisso vai um Ó, princípio que eu digo, o positivo atrai o positivo, pode ter certeza disso. vou ler umas participações que o pessoal está bem participativo aqui, Marcelo. Tudo que se Sim? dá importância cresce. Meus pensamentos criam a realidade. Meu foco é positivo. O pessoal está não só entendendo, mas colocando em prática o foco no positivo. Interessante. Tem bastante Interessante. participação aqui, que até já passou algumas, mas o pessoal entrou e está participando. Bom, Eu bom. queria trazer também mais um. Fica à vontade, Marcelão. A gente está aqui no. Como o Marcelo disse no começo, a gente não fez ensaio. Só Não, a que, gente não faz. A gente não só faz. que eu sei que o Marcelo. Eu já conheço a mensagem do Marcelo, sei que ele fala. Se ele conhece profundamente foco, e eu conheço um pouquinho de energia. E falo sobre foco porque foco para mim é uma coisa. Então, tem um autor chamado Bob Proctor. Tem vários Sim? vídeos no YouTube, um senhorzinho de cabeça branca. E ele diz o porquê que o pensamento é importante. Por que você reprogramar a mentalidade, o seu mindset é importante. Porque quando eu tenho os pensamentos, eu gero emoções, sentimentos. E isso envia para o meu corpo físico vibrações. Então, dependendo desse foco, do tipo de pensamento que eu recruto minha rede neural para fazer, eu crio vibrações, determinadas vibrações, que são as emoções agindo no meu sistema endócrino, né? Secretando hormônios. Sim. Eu crio vibrações no meu corpo. E essas vibrações elas podem ser positivas ou negativas. Podem criar saúde ou doença. E podem criar prosperidade ou escassez. Então, por isso que a gente fala de foco, que o meu foco ele vai determinar o meu padrão vibracional. E por isso que a gente ensina no coach, no reiki. Você, quando estiver aplicando o reiki, se coloque como canal, esvazie a mente e foca exclusivamente naquela pessoa ali que te deu uma oportunidade de receber o amor incondicional e a energia cósmica universal. Então, quanto mais o reikiano tem foco no momento da aplicação, melhor é o processo de cura da pessoa, que também, por sua vez, tem que estar aberta e focada para receber a energia. Então, por isso que quando a gente falou em energia e foco, eu falei, é um assunto para várias lives, né? Porque a gente, em todo o processo, a gente vai voltar nessa importância. Ó, o pessoal está participando aqui. Quem acha que o foco é importante, que o foco gera energia, manda uma mãozinha aí, ó. Uma mãozinha aí. Então, é por isso que eu falo. Eu estou falando também, daqui a pouco, mais para próximo do final, eu vou falar sobre o meu mais novo livro digital, que eu já terminei de escrever, estou fazendo umas divulgações, uns spoilers, né? É um misto, Marcelão, de contos policiais reais. Para quem não sabe, eu tive 3 carreiras policiais, né? Fui oficial da PM do Rio, fui agente federal e me aposentei como delegado de Polícia Federal. Então, o que não falta são histórias. Só que esse é o pano de fundo por uma trajetória de caminhada espiritual. Que eu fui, aos poucos, descobrindo esse propósito e focando no propósito. Porque não adianta você saber... A jornada do herói. A jornada do herói. Não adianta você saber o que precisa fazer. Você precisa focar na ação que precisa ser tomada. E esse é o grande ensinamento. Então eu conto histórias reais. Reais. Nada ali é inventado. E das histórias eu conto as viradas que me tornaram hoje Master Coach, mestre de Reiki, treinador comportamental e mentor espiritual. O que você tem a dizer sobre isso, Marcelão?
Eu tenho dois assuntos. Um é sobre a essência do foco e o outro é sobre a sua história aí. A essência do Vou foco. tentar, vou tentar resumir aqui, mas o assunto é prolongado, como você falou. É só para te ajudar, não, eu não vou mudar o assunto não, só para te ajudar. Assim, ajudar não, te propor uma discussão. Sim, Para quem acabou de entrar na live aqui, nunca fez um processo de coach, sim. ele tá ouvindo a primeira vez falar sobre a importância do foco. Primeira vez, ele caiu de paraquedas. Para essa pessoa que nunca passou por um treinamento, nunca fez um curso de Uma hipnose, mentoria. uma mentoria, qual é a essência que você falou aí do foco? O que ela precisa essencialmente prestar atenção para ela iniciar essa melhoria, né? Que é uma melhoria contínua. Então, ao você falar como essência, se dirige a essa pessoa que de repente caiu na live aqui e nunca ouviu falar dessa importância do foco num processo de autoconhecimento e desenvolvimento humano. Existe uma frase interessante que nas minhas aulas eu sempre falo sobre isso nos treinamentos e mentorias. A frase diz o seguinte: que sem objetivo claro e bem definido, somente por acaso chegaremos ao sucesso. Eu vou repetir a frase, hein? Sem objetivo bem claro e bem definido, somente por acaso chegaremos ao sucesso. O que essa frase quer dizer? A maioria das pessoas não colocam foco na vida e nas instâncias da vida porque elas não têm objetivos claros e bem definidos. Por quê? As pessoas, quando têm um objetivo claro e bem definido, elas conseguem usar a ferramenta do foco para realmente chegar a um lugar desejado. Então, isso é muito importante. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é a essência do foco é energia, no sentido de energone, de trabalho, de ação, de dinâmica, de Facere, processo facere em de italiano. facere, exatamente isso, no sentido de movimento com uma determinada intenção. E aí eu Sim, volto para o conceito de propósito. sim, Ora, se você se movimenta, se você age, se você trabalha com pessoas ou ambientes negativos, a sua energia tende a ser de baixa camada, ou seja, uma energia negativa. Se a sua posição com pessoas e ambientes e localizações forem de proporção para melhoria e evolução, a sua tendência é de ser energia positiva. Muito embora, quando a gente trabalha numa dimensão mais ampla, a gente não consegue compreender essa ideia de energia positiva e negativa. Energia é energia. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, é que o seu foco, ele depende muito do ambiente no qual você vai estar inserido, das pessoas com as quais você vai se conectar e do seu propósito, da sua intenção de realizar coisas. Por quê? Eu vou dizer aqui um chute, tá? 90%, 98%, 99% talvez, 99% das pessoas que transmitem um foco com uma energia, entre aspas, negativa, é porque são ingratas. Então, eu tenho dois problemas aí. Número um, a falta de objetivo. E número dois, o problema da ingratidão. Por isso, o foco ele fica desfocado, digamos assim. Ele fica embaçado. E eu digo o seguinte, ó, primeiro ponto, faz o seu objetivo, traça o seu objetivo. Por isso a mentoria funciona bastante. Segundo ponto, realmente, olhe para si, conecte-se com pessoas do bem e seja mais grato. Dostoiévski chega a dizer o seguinte, que o ser humano é um homem, aliás, o homem é um ser humano sobre duas pernas dotado de ingratidão. E isso é muito forte porque a maioria das pessoas hoje são muito ingratas. Olha, eu costumo dizer o seguinte, que várias pessoas hoje estão arrancando o cabelo, eu não posso arrancar porque eu sou careca, mas arrancando os cabelos aí por conta de problema financeiro, problema disso, problema daquilo, mas não conseguem agradecer
o ato de estar respirando, ao passo que vizinhos, colegas, Estão amigos, colegas morrendo dos colegas estão morrendo na sem pandemia. oxigênio. E se não estão morrendo, exatamente. É, E se não estão morrendo na pandemia, estão morrendo por outras situações, ou de sim, infarto, ou seja lá do que for. Então, sim. nós temos uma tendência muito grande de sermos ingratos. E quando eu falo nós, eu me coloco também. Às Os- vezes eu me vejo assim, dando um Passando mole. batido, isso, exatamente. Putz, isso passando É, batido. é. O simples Veja fato de bem, eu estar vou dizer aqui fazendo uma live já é um motivo de agradecermos. nossa, agradecer muita coisa. Quantas Agradecer. pessoas, nesse exato momento, têm a certeza de que hoje vão morrer? Por isso que eu iniciei falando, não tem como a gente não citar e ter você falou da gratidão, e ter a Sim. compaixão, que essa dor e esse sofrimento Sim. também dói em mim. Me importa. Isso me importa. É, Agora, é pegando o... o que você falou, se eu entendi, o foco, existe uma coisa antes do foco, que é a É, clareza, que é outra coisa que eu acho também é fundamental. A pessoa sem clareza, ela não vai saber onde focar. E sem clareza, primeiro, eu não sei. Se eu não sei quem eu sou, como eu sei para onde eu quero ir? A síndrome de Alice no País das Maravilhas. Se eu não sim. sei onde eu quero chegar, qualquer caminho serve. Eu também não E sei eu vou... reconhecer. Eu estou andando e eu não sei reconhecer as pequenas vitórias. Que se eu não tracei Sim. a trajetória, o mentor ele faz isso também, né? Traçar É. o seu mapa da rota. Então, como é que você sabe que está progredindo? Quais são as evidências? Então, eu fico igual E o algo... rio, com a água turva do rio, né? Eu não Sim. enxergo o que está à minha frente. Algo importante, Renato, que cada dia que passa eu descubro mais e mais e mais e mais, é que, na maioria das vezes, essa falta de clareza ela acontece pelo nosso egoísmo. Por quê? Em muitas situações, a gente tenta ser autossuficiente e não pede ajuda. Eu passei pelo momento de falta de clareza, e você é meu mentor. Sim. Quantas tardes você fez mentoria comigo via telefone para eu chegar à clareza de que o meu trabalho era voltado para o foco? Mas eu pedi ajuda. Uhum. E Reconheceu, né? hoje a gente Você reconhecer reconhecer, reconhecer. que E precisa. muitas pessoas não conseguem enxergar o foco, enxergar a clareza, trabalhar com foco porque não pedem ajuda. Aí a E gente é uma vai, dica aí a gente vai para outra virtude que eu chamo de virtudes espirituais. Você falou da sim. gratidão, falamos da compaixão e agora você falou da humildade, que é uma Ah, essa palavra é boa. humildade, é uma virtude espiritual. Tá saindo as É, virtudes aqui sem combinarmos, tá? A gente não combinou e tá saindo não, e aqui é o flow, tá é fluindo, fluidez. e estão vindo as virtudes que a gente fala no Reiki É, Brasília, que são as virtudes espirituais. Que não essa adianta palavra é só interessante. mindset. Eu falo no meu livro, não adianta só mindset, não adianta só foco, só planejamento, só meta e objetivo. Existe uma dimensão do ser humano, queira ou não queira, se você está vivo, que é a alma e o espírito. Existe uma dimensão espiritual onde tudo isso se conecta, como uma base da pirâmide. E eu sou incompleto se eu não galgo esse nível. Então é por isso, Marcelão, a gente fez Master Coach, fez coach ericksoniano. Eu sempre Sim, entendi tudo como... Cara, inteligência emocional é maravilhosa, só que eu decidi, eu tive esse insight e hoje eu foco na inteligência espiritual. inteligência Né? espiritual. Que não tem nada Sim. a ver com religião. As Não, 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 pessoas não, não, confundem não. muito espiritualidade com religião. Hoje, Sim, eu me considero um treinador especialista em inteligência espiritual, que ela compreende a inteligência racional e a emocional, né? Ela, na sim. verdade, ela não é um terceiro nível, ela é uma expansão dos outros dois. Ela é uma unificação dos outros dois. Maravilhoso. E eu só consigo também se eu focar nessa caminhada espiritual.
Se eu não acredito que não existe um propósito maior, superior, que passa por cima de todas as minhas histórias, que foi isso, desde a PM até hoje, eu consegui traçar um fio condutor que havia um enredo acima de qualquer coisa que me trouxe a falar o que eu falo hoje. Mas hoje, por isso que o foco, aí voltando ao que você falou, o foco precisa da consciência. Que se eu não tenho consciência, através do autoconhecimento, como é que eu vou ajustar esse foco da minha intenção, da minha atenção e da minha energia para onde eu quero? Sim. Maravilhoso. Você falou uma palavra poderosa aí, que é a humildade. Humildade. Também alguns não conseguem compreender o sentido real dessa palavra. A ideia original da palavra de humildade, esse H-U-M, esse é o mesmo H-U-M de humus. Humus. E a ideia do humus, o que é o humus hoje? O humus é um processo de fertilização que fica à beira do rio. E a humildade baseia-se justamente nisso, no processo de fertilização e prosperidade, a partir do momento que você se coloca abaixo de uma situação, à margem, à beira de uma outra situação, que é o rio, na verdade, o rio da fluidez. Então, quanto mais humilde você é, mais próspero você se torna, e mais próspero você se torna para ajudar outras pessoas, para fluir na vida de outras pessoas. A humildade é poderosa por isso. Maravilhoso. Maravilhoso. Então, para esse cara, essa mulher que chegou hoje aqui nessa live, eu falaria: tenha foco. E antes do foco, tenha clareza. Invista em autoconhecimento. Por isso que tudo que eu falo, que eu escrevo, que eu produzo, fala sobre 3 domínios hoje, Marcelão. Sim. Autoconhecimento, energia e espiritualidade. E como é que eu consegui? Focando. O autoconhecimento foi me levando para esse foco. Então hoje, quando eu começo a fazer alguma coisa no começo do dia que não está nesse meu foco, eu ligo como se fosse um antivírus. Acende um alerta. Opa, isso aqui não está no meu escopo, não está no meu foco. E se eu começo a fazer coisas que não estão no meu foco, eu começo a roubar energia. E é o que você falou, a energia não concentra. E a transformação ela só vem com a concentração de energia. Então, se eu fico me perdendo em rede social, em tarefas circunstanciais que não estão no meu foco, eu vou jogando essa energia fora, ao invés de concentrar no ponto específico. Isso que você falou tem tudo a ver, porque seria o próximo elemento a eu trabalhar aqui, falar. Porque é o seguinte, aqui está o objetivo. Aqui está o objetivo. Aqui está o foco. Só que entre o objetivo e o foco existe a concentração. Essa palavra concentração é interessante, que vem do com, que significa junto ou ligado a centro, centrum. Então, quando eu falo em concentração, é como se eu falasse algo que está pontuado ou ligado no centro. Então, entre o foco e o objetivo, existe a concentração. Não adianta só ter foco e objetivo. Tem que ter a liga, que é a concentração. O objeto para se mirar. Então, isso é muito interessante. Eu gostei e vou usar uma metáfora que eu uso no livro para representar o que você acabou de falar sobre o lançamento de foguetes da NASA. Milhões de quilos de combustível são queimados. E ele, 90% do tempo, ele está fora da rota. Então, ele vai corrigindo a rota 90% das vezes. E você sabia que o termo feedback veio do lançamento de foguetes da NASA? Então, é por isso que quando você falou peça ajuda, é o quê? Peça feedback. O foguete ele precisa o tempo todo de feedback. Eu estou no caminho certo? A resposta é sim, mantém ou não corrige. Sim, mantém, não corrige. 90% do tempo ele corrige. Porque ele tem que ajustar a rota.
Senão ele vai queimar combustível em vão. Ele vai chegar no nada. Ele não vai chegar na Lua, não vai chegar a Marte. Então o lançamento de foguete, ele é um exemplo característico, metafórico de foco. E de lá surgiu o termo feedback. Então é mais. Olha a riqueza. Hein? O pessoal vai achar que a gente ensaiou, né, Marcelão? Mas, ó, clareza, concentração, objetivo, foco e feedback. Eu preciso pedir ajuda, ser humilde de pedir um feedback. Como? E eu peço feedback, já pedi para você, peço para Amanda, peço para várias pessoas, alunos. Me diz, isso aí tá inteligível, tá te levando para o caminho certo? Me diz. Eu preciso desse feedback. Alinhado, congruente. Para continuar colocando energia nisso, né? Então, a metáfora do foguete. Olha que legal. Então, Marcelão, cara, o flow, uma das características do flow é perda do espaço-tempo, né? Sim, e a nossa live aqui, ela derruba com 1 hora. Queira ou não queira, ela derruba com 1 hora. Então, eu queria convidar vocês, todo mundo que está na live agora, para a gente fazer uma concentração. O que você acha, Marcelão? Poxa, poderoso. Vamos concentrar uma energia. Quem for reikiano, faz uma concentração, abre o reiki, entendeu? E como a gente começou, a gente falou de tudo, né? Falou de gratidão, de humildade, falou de compaixão. Eu queria convidar a todos vocês agora. Estão ouvindo a música aí no fundo, quem tiver. É maravilhoso. Agradecer, Marcelo, pela sua contribuição. Tanto que sobrou conhecimento. Eu que agradeço. Se a gente tivesse 3 horas aqui, a gente ficaria 3 horas falando sobre um tema tão essencial, né? Que é energia e foco. Sim. Então eu vou convidar todos vocês, reikiano ou não, para a gente focar agora numa energia. Porque todo ser humano ele tem uma energia. Ele pode focar na luz ou na sombra. Vamos focar na luz. Em compaixão, essas famílias de mais de 270 mil pessoas que perderam a vida. E também nessas pessoas que estão morrendo sem atendimento ou que estão agonizando nas UTIs. Quem for reikiano, abre o reiki e envia essa energia. E para que a gente possa também criar uma imagem positiva. Uma imagem que um dia a gente possa queimar as máscaras, né? Um dia que não seja preciso. Um dia que a gente possa voltar a fazer os cursos e se abraçar no final. Um dia que pelo menos as pessoas possam velar o corpo, né? Que hoje nem um velório pode acontecer. Então quem for reikiano, mentaliza essa energia. Os hospitais, os profissionais de saúde, os médicos, enfermeiros, todo mundo que é da limpeza também do hospital, que de alguma forma, em algum nível, eles recebam essa energia que a gente envia. E tudo é energia. Nesse campo da energia, tudo é possível. Então, o nosso pensamento, a nossa intenção agora canaliza, e o reikiano sabe fazer isso, sabe enviar a energia como se fosse uma onda de rádio para as pessoas que precisam tanto nesse terrível momento que é essa pandemia. E como o Marcelo falou, a gente agradecer. Quem tiver o nome aí pode botar no chat. A gente agradecer pelo fato de estarmos aqui vivos, respirando, falando e as pessoas também ouvindo. E mandar essa energia que conforte também as pessoas que estão vivendo o luto, sem poder se despedir das pessoas que amam. Então eu
eu gostaria de encerrar a live de hoje com esse exercício de compaixão, que não é possível num momento como esse a gente não lembrar, a gente não usar essa ferramenta chamada Reiki ou qualquer outra que você tenha de pensamento positivo para enviar energia para o planeta, para os hospitais, para a sua cidade, para a pessoa que você conhece, para o seu parente que precisa receber. Então são com essas palavras, como a gente falou de foco de energia, que a gente faça um envio de energia para todas essas pessoas, enviando a melhor parte, que é o amor incondicional, a humildade de ser apenas um canal, mas agradecendo por ser esse canal e por poder ajudar, mesmo que seja à distância. Gratidão. A todos que estão hospitalizados em Florianópolis, Márcio José da Silva, todas as pessoas que precisarem. Então assim a gente encerra, Marcelo. Sim. Não o envio de energia, porque os reikianos eles continuam. Mas a gente encerra e com uma gratidão profunda aqui pelo seu conhecimento que você compartilha com a gente. Com certeza que uma pessoa aqui que tenha ouvido ou que vai ouvir no IGTV, que promova uma mudança de foco, o foco proativo. Sim. Que tenha um insight de clareza, como eu não sabia disso, um insight de clareza, de colocar a energia naquilo que realmente é importante, o que eu realmente quero. Então, se uma pessoa tivesse insight, você sabe, como Master Coach, já pagou o nosso tempo aqui, né? Nossa energia, a nossa intenção. Porque eu falo no grupo de Reiki, tudo que a gente faz no grupo de Reiki, tudo que eu faço, tenha 1 ou 1000, a entrega é sempre com foco, com o melhor da energia. Beleza? O combustível do foco é a energia. Então é isso aí, Marcelão. Eu tive que fazer esse envio. Acho que a gente precisa fazer outras lives, né? Que o conhecimento, quando ele é compartilhado, ele potencializa. E a melhor forma de aprender é ensinar. Você sabe disso como professor. Professor, para quem não sabe, Marcelo tem é professor nato, né? Professor raiz, né? Então, você sabe o que é. Então, uma mensagem final aí, Marcelão, para nossa audiência. A mensagem final é foco na gratidão e foco na humildade. Eu também coleciono frases prósperas e interessantes que levam a princípios, e no judaísmo existe um provérbio que diz o seguinte, que a humildade precede a honra, e a Bíblia ela retira do judaísmo esse provérbio, que para nós sermos realmente honrados e prósperos, não no sentido financeiro, não é isso, mas próspero como ser evoluído, precisamos antes de tudo sermos humildes, e ser humilde é transpassar tudo aquilo que a gente tem de melhor e deixar o rio da vida fluir. Gratidão, cara. Foco na humildade. Vou deixar a nossa música rolando aqui. Todo mundo que fez o Reiki gosta dessa musiquinha, que eu agradeço. E agradecer a todo mundo que participou, que teve o seu momento de foco aqui, conseguiu manter o foco. Marcelão, até a próxima. A gente divulga o Reiki Brasília no meu perfil pessoal também.
Marcelão, quem quiser te encontrar, como é que é? Qual é o Instagram? @Marcelo Correa, sem i, _ Santos. @Marcelo Correa, _ Santos. Valeu, até a próxima.